Quero chamar a atenção nesse momento de toda a sociedade, principalmente da cidade de Gêmeas do Iguaçu, mas também de toda a nossa região, para mostrar os problemas relacionados à segurança pública. Neste mês de agosto, vai ser mais preciso, nos últimos 10 dias praticamente, uma série de arrombamentos vem acontecendo tanto em Porto União quanto em União da Vitória. O detalhe é que esses crimes são praticados pelo mesmo indivíduo, assim como comprovados através de imagens de vídeo monitoramento ou de peças de roupas deixadas para trás. Tanto é que por pelo menos 3 oportunidades, este indivíduo já foi detido pela Polícia Militar. Mas, hoje, nesse exato momento, ainda está solto, continua solto. E a sociedade, claro, conclama por justiça. Se pergunta o porquê disso. Durante esses últimos 10 dias, foram vários os arrombamentos, sendo um deles na semana passada, na Choperia 310, aqui na área central de União da Vitória. Eu fui até o local e conversei com o casal proprietário da choperia, e eles falam sobre o arrombamento, o prejuízo deixado, a questão psicológica, o trauma psicológico que fica de quem já foi vítima de um arrombamento ou de qualquer outro tipo de crime, e principalmente o que esperar da justiça. Acompanhe esta primeira etapa desta matéria com a entrevista com vítimas do indivíduo que cometeu o arrombamento. O artigo 155 do Código Penal brasileiro estabelece multa e até detenção de pelo menos 2 anos de reclusão para o chamado furto qualificado, ou seja, os arrombamentos. Neste mês de agosto, a sociedade de Porto União e União da Vitória vive um pesadelo com um indivíduo que cometeu diversos furtos qualificados, arrombamentos, como você já tem acompanhado aqui na Jovem Pan nos últimos dias. Eu estou aqui ao lado de um casal vítima de um desses arrombamentos que aconteceu na semana passada. Para vocês, como foi a situação quando vocês souberam, chegaram no local e viram aqui seu estabelecimento, aquilo que vocês batalharam muito para ter, ver literalmente arrombado? Como foi aquele momento? A gente se sentiu um pouco assustado por saber que o indivíduo ficou aqui mais ou menos 1 hora aqui dentro, e só não acabou dando mais prejuízo para a gente porque ele não conseguiu levar. Então a gente se sente impotente, frustrado, com medo, porque nada foi feito, até os policiais, a gente tem maior gratidão a eles que conseguiram, prenderam o rapaz, conseguiram recuperar algumas coisas nossas, mas ainda ficou aquele sentimento de frustração, de impunidade, porque no mesmo dia ele foi solto, Ele, inclusive, ele já estava aqui por perto da choperia e nada pôde ser feito, E a gente tem ainda essa pergunta, o porquê nada foi feito, ainda, dando espaço para ele cometer outros furtos, outros arrombamentos, como tem acontecido aí durante essas 2 semanas aí que passaram. André, em média, qual foi o prejuízo só naquela noite que o indivíduo acabou adentrando aqui no seu estabelecimento? O total em valor, até nem somei, Acho que deu 7, 8 mil e a gente recuperou ali, ficou faltando uma bicicleta, uma furadeira que a gente foi ver depois, mais um tablet. Então passa de 2 mil que faltou recuperar. Bom. Fora a porta, o conserto, etc. E o desgaste, O desgaste que a gente agora investe ali, põe aqui, tranca dali, faz um monte de coisa para tentar evitar dormir, Tentar a gente dormir, porque eu de hora em hora eu estou dormindo, estou acordando e vejo as câmeras e vejo aquilo, o alarme está ligado, não está. É uma pressão assim bem grande. Bom, quando a Polícia Militar acabou efetuando a prisão do indivíduo, inclusive utilizando aqui o uniforme da empresa que acabou sendo levado, poucas horas após, o indivíduo já estava passando aqui. Para vocês, qual foi o impacto em tão pouco tempo, depois de ser detido, ver novamente o indivíduo em liberdade? Indignação. Tristeza também, de ver que a gente está sempre trabalhando e batalhando, ver as coisas da gente serem furtadas e o indivíduo que fez isso está solto, tranquilamente passeando, e então acaba até sendo um pouco de sentimento de raiva também, Então, e não tem o que fazer, Infelizmente a gente está, na mão aí
de quem pode fazer alguma coisa. E após aqui o arrombamento da choperia, outros vários locais também foram alvos do mesmo indivíduo, somente com a comprovação através de imagens de câmeras de monitoramento ou de vestes deixadas pelo indivíduo para trás. Com isso, já trazendo um prejuízo imenso para esses comerciantes. E o que vocês esperam da questão jurídica, da justiça nesse momento, depois de pelo menos 3 vezes já detido, pelo menos 7 estabelecimentos já arrombados, a maioria de autoria desse indivíduo, como já acabei de mencionar, mediante provas? O que esperar da justiça brasileira quanto a essa situação? Espero segurança, né? Ter a segurança para trabalhar, a mesma segurança que ele está tendo para furtar. Espero que a justiça seja feita, né? E que ele fique preso, né? Para não estar aí, às vezes, né? Por enquanto foram bens materiais, né? Vai saber o que a gente espera para frente, né? Então tá aí, a indignação de quem já foi vítima de um arrombamento e vê a impunidade realmente do autor solto e cometendo ainda os mais diversos crimes, sem vergonha nenhuma, perdeu a vergonha literalmente. Bom, e fomos atrás também de saber o porquê que casos como esse, que vivenciamos nesse exato momento aqui na cidade de Gêmeos do Iguaçu, continuam impunes. Afinal, somos regidos por uma Constituição que tem mais de 30 anos. Está velha. E essa Constituição, ela não é feita pela polícia, ela não é feita pelo juiz, ela não é feita pelo delegado. E sim, foi feita por deputados e senadores que estavam no mandato lá no ano de 1986. Há mais de 30 anos, lá para cá, muita coisa mudou. São eles que têm o poder na caneta de mudar essa Constituição. Mas mudar para quê? Sendo que algumas vezes lhe convém. E a gente vai então saber, dentro da lei, né, dentro desta Constituição, o porquê que casos como esses continuam impunes. Para isso, procuramos o advogado especialista na área criminal, o Dr. Hernani Bortolini, para nos dar uma explicação. Realmente você colocou muito bem, Tiago. Nós somos regidos pela Constituição. Isso é a nossa referência maior dentro da democracia. E essa Constituição nossa, de 88, ela foi feita pelos constituintes de 86, deputados federais e senadores. E ela já está até um pouco velha, pelo espaço de tempo, quantas coisas aconteceram nesses anos. A Constituição e depois o Código de Processo Penal são normas que o juiz, o promotor, o delegado, o advogado tem que obedecer obrigatoriamente. Então essa prisão que você se refere no caso do 155, ela só pode acontecer, via de regra, depois de um processo com trânsito em julgado. Ou seja, mesmo que haja o flagrante, tem que haver um processo com direito à defesa. A princípio, no crime de furto, essa pessoa vai ficar solta e depois, no final do processo, ela poderá ser presa, salvo as exceções do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, Tiago e amigos, por mais que muitas vezes, como cidadãos, nós nos fiquemos um pouco frustrados, esse é o andamento da justiça. E tem que ser assim, porque senão vira faroeste, senão vira linchamento, vira vingança. E a sociedade democrática ela está baseada na noção de justiça. E a noção de justiça precisamos ter um processo com direito à defesa. No final do processo, se for o caso, o juiz condena e o cidadão pode eventualmente ir preso. Mas isso, Tiago, é no final do processo. Prisão antes do julgamento é exceção e não regra. Até colocando uma situação, se o indivíduo estiver praticando o mesmo delito ou outros crimes, se ele responder num processo, tem que se abrir novos processos dos outros demais crimes, ou então o jurídico pode compreender e englobar, colocar tudo num processo só? Isso depende do local, depende da comarca, depende da tipificação do processo. A questão do indivíduo cometer vários crimes, Tiago, veja bem, ele está respondendo por vários crimes, mas ele não tem condenação em nenhum crime. Então, enquanto isso, ele é tecnicamente primário e a tendência é que ele responda em liberdade.
Só que, claro, nós estamos falando de teoria. Na prática, o magistrado, o promotor, o delegado e o advogado se deparam com situações específicas. Nós estamos falando lato sensu. Eu me lembro do caso do ex-governador Paulo Maluf, de São Paulo, que ele respondia a vários processos, dezenas de processos criminais, e nunca era preso. Por quê? Porque não tinha o final, não tinha transitado em julgado esses processos. Então ele respondia talvez a dezenas de processos, Thiago, e é o exemplo inclusive que eu passo para os meus alunos na UNC, Universidade do Contestado, de que, ele responde a 10, 20, 30 processos, mas todos eles estão em andamento. Então, se não terminou ainda, você ainda é inocente. Isso vale para o Maluf, isso vale para o Thiago, isso vale para o Hernani, isso vale para a Dona Maria aqui da esquina. Isso é até uma garantia para nós, Thiago. Isso é até uma garantia contra o poder do Estado. Então, enquanto tem vários processos, mas nenhum deles terminou, o cidadão continua primário. Hoje, com as mídias sociais, a gente até conversava isso fora do ar, uma foto, uma imagem, ela é muito rapidamente disseminada. No caso de um indivíduo que está aguardando, é claro, seu julgamento, o chamado trânsito julgado, se a imagem dele for vinculada em mídias sociais, a pessoa que acabou compartilhando, ela pode ter problemas? A meu ver, somente se ela tiver usado de má fé. O compartilhamento, para mim, e aí uma questão muito importante, Thiago, e amigos da Jovem Pan, é a liberdade de expressão. Porque a imprensa também tem o seu direito a noticiar. O que seria da sociedade se não tivesse a imprensa para noticiar os fatos que acontecem? Seja no âmbito político, no âmbito esportivo, no âmbito inclusive criminal. A própria sociedade precisa da imprensa. Eu me lembro bem que todo direito constitucional, ele se baseia, e toda a Constituição se baseia na liberdade de expressão. E já na Constituição Americana de 1787, um dos seus fundadores, George Washington, já dizia: a grande liberdade é a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão pressupõe uma imprensa livre. Então, por um lado, a proteção da pessoa. Porque pode ser, Thiago, que eventualmente aquela pessoa seja inocente. Sempre pode ser. Por mais que as provas indiquem no primeiro momento que tenha sido o Hernani, pode ser que não tenha sido o Hernani. Ou que tenha sido o Hernani em legítima defesa. Ou que tenha sido o Hernani para salvar alguém. Mas também, de outra forma, nós temos a liberdade de expressão que tem que ser garantida. A hora que começar, e já está perigoso, a diminuir a liberdade de expressão, Thiago, isso rádio, jornal, televisão, imprensa de uma forma geral, a democracia começa a estar em perigo. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Existe ditadura sem liberdade de expressão. Na China não tem liberdade de expressão. As pessoas escutam e ouvem o que o governo deixa que elas escutem e ouvem. Na Coreia do Norte, da mesma forma. O Brasil, graças a Deus, nós temos a liberdade de expressão. Nós temos uma imprensa livre, uma imprensa que pode falar a favor do governo, pode falar contra o governo, pode até ser acionada judicialmente, mas ela é livre. E na minha visão como cidadão, como advogado, mais como cidadão, esse valor imprensa absolutamente livre, Thiago, ele é um valor inegociável. Se a gente negociar a liberdade da imprensa, daqui a pouco nós estamos negociando a liberdade. A própria liberdade e a própria democracia. Aí nós podemos virar Deus o livre um país como esse que eu citei. Queira Deus que isso nunca aconteça. Então, imprensa livre. Eu prefiro a imprensa que me bata, que fale e que às vezes erre e que às vezes acerte, do que uma imprensa muda que não faça nada. Então tá aí, a questão legal, o que diz então, né, a nossa Constituição, explicando um motivo que infelizmente um indivíduo como esse continua solto até hoje. Mas, como falei ainda na primeira parte dessa entrevista, isso causa um trauma, causa uma sensação de insegurança. Tanto é que no dia de hoje, dia 26 de agosto, uma carta, um apelo está sendo entregue então para várias autoridades. Essa carta ela foi aqui confeccionada por lojistas, por empresários de União da Vitória e de Porto União, dezenas deles. Eu tenho aqui essa carta em mãos, vou trazer na íntegra o que diz essa carta, que é endereçada aqui aos nossos juízes de direito de União da Vitória e Porto União, Ministério Público das duas cidades, assim como as nossas polícias militar e civil,
às câmaras de vereadores e para os prefeitos dos 2 municípios de União da Vitória e Porto União. A carta diz o seguinte: comerciantes e empresários dos municípios de União da Vitória e Porto União vêm, através desta, expressar sua preocupação e repúdio quanto aos diversos assaltos que têm ameaçado a segurança e a tranquilidade dos comerciantes locais e moradores das cidades gêmeas do Iguaçu. Em especial, o que nos motiva a confecção desse documento é que no dia 24 de agosto de 2020, o responsável por inúmeros arrombamentos e furtos foi solto após decisão judicial. Este indivíduo ameaça novamente a tranquilidade dos lojistas e moradores das cidades de União da Vitória e Porto União. O mesmo saqueou diversos estabelecimentos na última semana, deixando trabalhadores com o prejuízo de seus arrombamentos e furtos, justamente em um momento mundial de recessão econômica e incertezas no futuro das empresas devido a restrições e ações tomadas no combate à pandemia do Covid-19. Como prova de sua ameaça e de que tem certeza de sua impunidade, na noite do dia 24 de agosto, logo após sua soltura, esse bandido arrombou e saqueou mais um estabelecimento comercial no centro de União da Vitória. Livre, o indivíduo nos deixa diariamente temerosos de que pratique novos arrombamentos e furtos, especialmente preocupados com a integridade das pessoas que todos os dias exercem seu trabalho com esforço e honestidade junto ao comércio da região. Colocamos a questão: como é possível para a lei venha beneficiá-lo em detrimento dos trabalhadores? Como é possível para o Poder Judiciário essa pessoa não denote ameaça suficiente à ordem pública a ponto de ser posto em liberdade em tão pouco tempo? É lamentável e indignante que os trabalhadores, vítimas de tantas adversidades nesse ano de 2020, tenham agora como novo motivo de preocupação a sua integridade física, além de prejuízos eventualmente causados por um transgressor contumaz da lei. A ausência de segurança ou de qualquer providência sobre os delitos cometidos nas cidades de União da Vitória e Porto União teve como resultado o aumento na ocorrência de roubos à mão armadas e furtos em plena luz do dia, sem qualquer constrangimento por parte dos criminosos. Não é de hoje que o receio toma conta do nosso comércio. Há tempos que deparamos com arrombamentos, furtos e roubos em mercados, lojas, pequenos comércios, etc. Citamos o exemplo do indivíduo posto em liberdade pelo Poder Judiciário, mas a sensação de segurança é latente há meses. Ele não foi o único e com certeza não será o último a nos ameaçar enquanto providências efetivas não forem tomadas. E por essa razão que, indignados com as ocorrências dos últimos meses e cansados de sentirmos medo, preocupados com a impunidade nos casos desses últimos arrombamentos e furtos, exigimos que providências sejam tomadas a fim de garantir a segurança dos lojistas, comerciantes e cidadãos de União da Vitória e Porto União, e assino esse documento aqui dezenas e mais dezenas de comerciantes de União da Vitória e Porto União nesta carta de apelo que está sendo encaminhada hoje para, portanto, os órgãos aqui das 2 cidades de Porto União e de União da Vitória. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.